Santa e abençoada noite, queridos e amados combatentes. Que grande alegria, né? Que grande bênção, mais uma vez, estarmos aqui reunidos, dando continuidade ao nosso retiro quaresmal, completando hoje o 40º dia. E eu estive aqui convosco, nós estivemos juntos no primeiro domingo da quaresma, nós refletíamos juntos o evangelho onde Jesus foi levado ao deserto e Jesus foi tentado. Jesus venceu a tentação. Atravessar o deserto é um desafio que conseguimos com a graça de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para se preparar, para enfrentar, assumir a missão que Deus confiava a ele. E para vencer o desafio, Jesus, cheio da graça, ele venceu esse desafio. Ele foi tentado e ele venceu toda a tentação. E para vencer os desafios em nossa vida, nós precisamos ser forte e corajoso. Desafios nós vamos encontrar sempre. Agora eu decido se eu vou lutar ou se eu vou recuar. E se eu decido lutar, eu preciso buscar em Deus a fortaleza, eu preciso buscar em Deus a coragem para que eu possa dar passos e de fato ir fazendo o meu caminho acontecer em meio aos desertos da nossa vida, em meio ao deserto da minha vida. Mas muitas vezes nós caminhamos e a carga vai pesando sobre nós. Muitas vezes a gente vai perdendo o ânimo, a gente vai perdendo a coragem. E aí onde eu devo de fato mergulhar em Deus, curvar o coração diante de Deus para buscar a força que eu preciso para continuar dando passos, para continuar avançando. E ser forte e corajoso é preciso renovar-se todos os dias. Para ser forte e corajoso é preciso renovar-se todos os dias em Deus. E coisas que são importantes na nossa travessia. Estou buscando uma graça importante, uma graça especial, uma graça necessária em Deus, seja para mim, seja para a minha casa, para a minha família, em qualquer uma das áreas da nossa vida. É preciso saber esperar. É preciso confiar em Deus. Na travessia do deserto, eu vou avançando. Muitas vezes a carga vai pesando. Eu não vou conseguindo enxergar os sinais de Deus na minha vida, mas eu preciso esperar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso, no meio do deserto, no meio das dificuldades e das tribulações da minha vida, eu preciso saber louvar a Deus. E eu preciso também saber silenciar, escutar a voz de Deus e saber silenciar diante das dificuldades e diante das perseguições. E tomemos como palavra para essa noite o Salmo 42, dos versículos do 10 ao 12. Vamos refletir junto com o salmista. Digo a Deus, minha defesa, por que me esqueceis? Pelo insulto dos meus adversários, estão quebrados os meus ossos, enquanto me repetem o dia inteiro: onde está teu Deus? Porque está triste minha alma, porque gemes dentro de mim. Espera em Deus. Ainda poderei louvá-lo, a Ele que é a salvação do meu rosto, o meu Deus. Espera em Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de fato, assim como o salmista, mesmo em meio à tristeza da nossa vida, das perseguições, quando nós não conseguimos enxergar a mão de Deus que pousa sobre nós, nós sabemos que Deus caminha lado a lado conosco, quando nós o convidamos, quando nós damos passos e convidamos o Senhor a caminhar conosco, Ele vai caminhando. Mas muitas vezes nós não percebemos a presença de Deus, nós não sentimos a presença de Deus. E nos colocamos diante de Deus em oração, em súplicas, pedimos. E muitas vezes nós somos também caluniados. Nós também somos apontados por aqueles que dizem: tu não confia em Deus? Cadê Deus agindo na tua vida nessa situação? Meu irmão, minha irmã, é preciso saber confiar e esperar. Eu não sei, nesse meio do deserto que você está atravessando nesse tempo
quaresmal, nesse retiro quaresmal que nós estamos vivenciando. Eu não sei quais são as tribulações e as dificuldades, quais são as graças impossíveis na tua visão humana, na nossa visão humana, que você tem enfrentado, que você tem encontrado. Mas o que eu tenho para te falar hoje é que é preciso saber esperar em Deus. Que é preciso saber confiar em Deus. E por mais que você diga, eu tenho pedido tanto, mas Deus não está me escutando. Está sim. Deus escuta a nossa prece. Deus escuta o nosso clamor. Mas Deus tem o tempo certo para agir. Deus tem o tempo certo para agir naquela maior necessidade. Deus não vai simplesmente jogar a graça de qualquer jeito. Ele vai preparar o nosso interior para que nós saibamos acolher aquela graça que Ele tem especial para derramar na nossa vida. E é preciso, quando nós estamos caminhando na travessia do deserto, que nós não conseguimos mais enxergar os sinais de Deus, é preciso louvar. Sabe por quê? Porque no meio dos louvores Deus habita. Por mais que esteja difícil a travessia, seja na tua saúde, seja no teu matrimônio, seja na tua vida profissional, seja na tua vida familiar, por mais que esteja difícil a travessia, diante das dificuldades que você está vivendo nesse momento, chegou a hora de louvar. Louvar a Deus, não pedir mais. Ah, Rosa, eu já pedi tanto, mas eu não consigo. Deus não escutou a minha prece. Deus escutou sim a tua prece. Então chegou a hora de louvar. Eu me recordava quando Deus colocava essa palavra no meu coração para partilhar com vocês nessa noite. Eu me recordava, há uns anos atrás, na minha vida, uma graça que eu buscava. Eu estava tentando vestibular. Eu concluí segundo grau no ano de 1999 e parei, nunca tentei vestibular nenhuma vez. Em 2004, quando eu iniciei a minha caminhada vocacional na comunidade Missão Resgate, eu comecei a ter essa visão de dar continuidade aos meus estudos. Então, 5 anos parada, já vai começar novamente aquela luta. E era 2 vezes no ano, tentava vestibular, 2 vezes no ano tentava vestibular e nada, Só vinha as desaprovações. Chegava em classificáveis, mas não entrava na faculdade. Na minha 5ª tentativa, eu estava completamente desanimada. Sempre que nós tínhamos um evento, o grupo de oração que a gente tinha toda quarta-feira, que rezava pelo impossível, naquela época, durante 4 anos, esse era o impossível da minha vida. E eu sempre colocava diante de Deus. E a gente vai se cansando, vai lutando, vai perseverando, vai em busca. E chega uma época que a gente diz, eu não sei mais como seguir, Deus não me escuta. E nessa minha 5ª tentativa, eu lembro que eu até conversava com o fundador e eu dizia, eu não sei, eu estou completamente desanimada, eu não sei nem o que é que eu vou fazer. Só sei que eu preciso fazer. E ele pediu para ver os cursos que tinha e disse, reze que eu vou rezar com você. E ele me deu aquela orientação. Depois disse, se inscreve em economia. Eu disse, economia nada a ver comigo, Mas ele dizia, não, uma coisa que você mexe hoje na comunidade é nessa parte. Então, olhando por esse lado, a gente começa a enxergar os sinais de Deus. E por incrível que pareça, eu até dizia, eu me inscrevi por obediência nesse curso, para tentar para esse curso. E a graça de Deus chegou. Então, eu fui dando passos. Tinha outros cursos que eu tentava, eu desistia, porque aquelas provas que mais pesavam eram as que eu mais me dava mal. E nessa vez que eu me inscrevi para a economia, aquelas que eu mais me dava mal, que de fato pesava também, foi as que eu me dei melhor. Mas um detalhe é muito importante, que Deus fazia me recordar. Rezar pelo teu impossível. Durante 4 anos, nos nossos grupos de oração, quando rezava pelo impossível, eu colocava esse impossível. Eu costumava participar da missa nas terças-feiras, aqui na catedral, e a gente rezava também a trezena de Santo Antônio. E a gente pedia uma graça impossível, eu colocava essa graça também. Aí depois dessa minha 5ª tentativa, quando vinha para rezar pelo impossível, eu dizia, Senhor, não vou mais pedir o meu impossível.
Durante todo esse tempo eu pedi e o Senhor já sabe qual é. Não me deixa me perder agora na minha esperança. Eu vou louvar pelo meu impossível. Eu vou te louvar agora por esse último vestibular que eu fiz, por essa nova porta que o Senhor está abrindo na minha vida, que eu não sei aonde vai me levar, mas o Senhor está me dando uma nova oportunidade. E ali eu comecei a louvar. Durante 2 quartas-feiras, eu fui louvando na hora de rezar pelo impossível. Durante aquelas missas das terças-feiras, eu fui louvando na hora de apresentar o impossível. E a graça de Deus veio. Fui aprovada. No momento em que eu comecei a louvar pelo meu impossível, por aquilo que eu não via mais uma saída, uma solução, a mão de Deus veio e me ergueu. A mão de Deus veio e pousou sobre mim. A mão de Deus veio para renovar as minhas forças. A mão de Deus veio para renovar a minha esperança. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como é que está a tua confiança em Deus, como é que está a tua esperança em Deus diante do teu impossível, diante da travessia do teu deserto, daquilo que você mais necessita. Se é uma graça na tua família, se é uma graça pessoal, começa a louvar a Deus. Chegou a hora de se preparar para se erguer para o triunfo. Começa a louvar a Deus. Às vezes pensamos que estamos só. Quando a gente sente o peso do fardo, quando ele pesa verdadeiramente sobre os nossos ombros, que a gente não está enxergando a grandeza de Deus, sabe qual é o primeiro pensamento que vem à nossa mente, ao nosso coração? Desistir. Como se a desistência fosse a solução. Às vezes a gente está se sentindo tão pesado, está tão desmotivado, que pensa o quê? Desistir. Quando você pensar em desistir, quando você tiver vontade de desistir, sabe o que é que você deve fazer? Decida pela perseverança. Mesmo sem coragem, sem forças, sem ânimo, decida perseverar em Deus. Louvando a Deus, persevera em Deus. Porque só alcançaremos o glorioso triunfo se perseverarmos em Deus. Só alcançaremos a terra prometida se perseverarmos em Deus. Só alcançamos grandes vitórias se nós confiarmos, se nós louvarmos e se nós perseverarmos em Deus. Começa um novo tempo, uma nova semana, um novo mês em nossas vidas. Um mês de grandes conquistas, de grandes vitórias. E esta semana nova, a semana santa, onde nós precisamos verdadeiramente nos voltar mais para Deus, em busca da santidade da nossa vida, que nós possamos dar passos na direção do Senhor com esperança, buscando em Deus a renovação da esperança em nossa vida. 2, perdeu a coragem, a confiança, não consegue mais alcançar, pedindo a tua graça, louva. É o teu impossível? Começa a louvar a Deus pelo teu impossível. Escuta a voz de Deus. Silencia diante dos homens. Escuta a voz de Deus. E deixa ela ir triturando dentro do teu coração, para que Deus venha ir renovando e restaurando as tuas forças. E 3, perseverar. Esperar em Deus, louvar a Deus e perseverar. Assim, nós alcançaremos o glorioso triunfo de Deus em nossas vidas. Chegou a hora, combatente. Se ergue. Se ergue, porque nós vamos trilhar um grande caminho de vitória. Nessa semana que se inicia, Deus tem grandes vitórias preparadas para mim, preparada para ti, reservado para nós. Para isso, confiemos, louvemos e perseveremos em busca deste grande triunfo, dessas grandes vitórias que já é certa para a tua vida.